Você já se sentiu alguma vez como se as perdas da sua vida fossem definitivas? Talvez você olhe para trás e pense nos anos, nas oportunidades ou até mesmo nos relacionamentos que pareceram desaparecer como fumaça ao vento. Mas deixe-me te dizer algo. Deus não terminou com você. A promessa que Ele tem para você é clara e poderosa. Ele restaurará tudo o que foi perdido e o fará em abundância. Não importa quão grande seja o vazio, nem quão profunda seja a ferida, Deus tem o poder de mudar a história. Ele pega as cinzas das nossas derrotas e as transforma em beleza, converte os destroços do passado em uma colheita de bênçãos. Antes de aprofundar nesta palavra transformadora, quero te convidar a declarar a sua fé em voz alta. Escreva nos comentários: Deus restaurará tudo na minha vida. Ao fazer isso, você estará abrindo a porta para a obra dele em você, mostrando a sua confiança de que o melhor ainda está por vir. Faça isso agora e prepare-se para receber o que Deus tem reservado para você. Número 1. Joel 2, versículo 25. Quando Deus te restitui, Ele o faz em abundância. Alguma vez você já sentiu que tudo pelo que trabalhou desmoronou diante dos seus olhos? Como se anos de esforço, amor e dedicação tivessem sido devorados por problemas, erros ou circunstâncias fora do seu controle? Deixe-me te dizer algo. Deus conhece a sua dor e a sua promessa é clara. Em Joel 2:25, ele diz: "E restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto." Isso não é apenas poesia antiga, é uma verdade viva e poderosa para a sua vida hoje. Imagine por um momento o cenário do qual o profeta Joel fala. Israel havia enfrentado uma devastação total. Os gafanhotos, como um exército implacável, destruíram tudo à sua frente: colheitas, sonhos, esperanças. Era uma terra cheia de ruínas e corações quebrados. Agora, traga essa cena para a sua vida. Talvez não enfrentemos gafanhotos literais, mas os nossos gafanhotos podem ser uma perda financeira, o fim de um relacionamento que parecia eterno ou uma doença que mudou tudo. Quantas vezes sentimos que a nossa paz e a nossa alegria foram roubadas? Mas aqui está a promessa. Deus não apenas devolve o que foi perdido, Ele o faz em abundância. Ele transforma o caos em beleza, e aquilo que parecia o fim se torna um novo começo. Quando Deus diz que vai restituir os anos, Ele nos lembra de que nada está fora do seu alcance. Ele é o Criador de tudo e pode redimir até as áreas mais destruídas da nossa vida. Pense nisso. O tempo, as oportunidades, os sonhos que você acreditava serem irrecuperáveis. Deus tem o poder de restaurá-los. Isso não significa que Ele vá retroceder no tempo, mas que trará um bem tão grande que fará tudo o que foi perdido valer a pena. A sua graça não tem limites, e aquilo que parecia irremediável nas mãos dele se torna motivo de testemunho. Agora sejamos honestos. Quais são os seus gafanhotos? Talvez tenha sido um relacionamento rompido que deixou marcas profundas, ou um fracasso profissional que abalou sua confiança. Pode ter sido uma fase da sua vida em que você se sentiu estagnado, vendo tudo ao seu redor avançar enquanto você permanecia na sombra. Reconhecer essa dor não é sinal de fraqueza. É o primeiro passo para permitir que Deus haja. Muitas vezes tentamos esconder as nossas feridas, mas Deus nos chama a expô-las diante dele. Ele não está esperando que você chegue perfeito. Ele está esperando que você chegue sincero. O processo de restauração de Deus nem sempre é rápido. Sabe por quê? Porque no caminho, Ele está fazendo mais do que devolver o que foi perdido. Ele está moldando você, ensinando-o a confiar, fortalecendo o seu caráter. Às vezes, pode parecer que nada está acontecendo. Mas acredite, Deus está trabalhando mesmo no silêncio. Ele pega aquela dor que parecia insuportável e a transforma em algo tão poderoso que não apenas vai levantar você,
mas também inspirar outras pessoas. E quando Deus restaura, Ele não o faz pela metade. Ele multiplica. Se você perdeu anos de alegria, Ele vai enchê-lo de uma paz tão profunda que superará tudo o que ficou para trás. Se você sentiu que os seus sonhos foram arrancados, Ele plantará novos sonhos, maiores e mais belos. A promessa dele não é apenas de restaurar, é de abundância. É como se Ele dissesse: não apenas te devolverei o que você perdeu, eu te darei mais do que você imaginou. E como você pode começar a experimentar essa restauração? Ore com sinceridade, fale com Deus como falaria com o seu melhor amigo. Conte para Ele quais são os seus gafanhotos. E não apenas isso, agradeça. Sim, mesmo antes de ver o resultado. Agradeça porque você sabe que Ele cumprirá a sua promessa. Dê passos de fé. Envolva-se com uma comunidade de crentes. Medite na sua palavra. Mantenha os olhos abertos, porque Deus está constantemente deixando sinais do seu agir na sua vida. Hoje, viva em expectativa. Creia na promessa de Deus de restaurar você em abundância. Aquilo que agora parece ruína será um testemunho da sua glória. E quando isso acontecer, não se esqueça de compartilhar, porque a sua história pode ser a centelha que acenda a esperança no coração de outra pessoa. Deus não terminou com você. Ele está exatamente no meio do seu processo, restaurando, multiplicando e criando algo novo. Apenas confie. Número 2. Isaías 61, versículo 7. O Deus que dá mais do que o esperado. Você já se sentiu alguma vez preso pela vergonha? Aquela sensação que sussurra que você não é suficiente, que os seus erros o definem ou que os seus fracassos são o fim da sua história? Deixe-me te dizer algo. Esse não é o plano de Deus para você. Isaías 61, 7 nos traz uma promessa incrível. Em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra. Você pode acreditar? Ele não apenas o livra da vergonha, mas o eleva, concedendo honra em uma medida que supera o esperado. A vergonha tem o poder de nos paralisar, de roubar a nossa identidade e autoestima. Na Bíblia, Israel viveu isso de forma coletiva. A sua vergonha era pública, resultado de derrotas e pecados que os deixaram expostos. Hoje, talvez as nossas vergonhas não sejam tão visíveis, mas ainda assim doem. Um erro que cometemos, uma decisão que não saiu como esperávamos, ou até palavras de outras pessoas que nos fizeram sentir indignos. Mas Isaías nos revela o coração compassivo de Deus. Ele não nos deixa presos nesse estado. Ele não apenas apaga a vergonha, mas a substitui por algo glorioso, uma honra que restaura a nossa dignidade. Quando Deus promete dupla honra, Ele não está falando de algo simbólico. A sua graça é abundante e tangível. Não se trata de um simples restabelecimento, mas de uma bênção multiplicada. É como se Deus dissesse: não vou apenas curar o que foi quebrado, vou tornar a sua vida ainda melhor do que antes. E essa honra tem um impacto profundo na forma como nos vemos. Já não caminhamos com a cabeça baixa, carregando o peso do passado. Começamos a nos ver como Deus nos vê, como filhos amados, dignos e cheios de propósito. Agora, para receber essa honra, há um passo que muitas vezes nos custa dar: deixar a vergonha. Você não pode carregar as correntes do passado e, ao mesmo tempo, abraçar a liberdade que Deus quer lhe dar. Talvez a sua vergonha venha de um erro que você cometeu. Confessá-lo a Deus não é um ato de fraqueza, mas de coragem. Ele não quer humilhá-lo, quer curá-lo. E depois da confissão, algo belo acontece. Deus tira as vestes de vergonha e o veste com vestes de justiça. É uma troca divina, onde o peso da culpa desaparece e você é envolvido pela sua graça. E aqui está o mais surpreendente. A honra de Deus não segue a lógica humana. Talvez você, ou outros, pensem que os seus fracassos são grandes demais, mas Deus não vê as suas limitações como o fim da história.
Ele o levanta do lugar mais baixo, coloca-o em uma posição de honra e mostra que o seu amor não depende do que você fez, mas de quem você é nele. O que outros apontaram como defeito, Deus transforma em uma plataforma para a sua glória. E o que Ele faz na sua vida não muda apenas você, impacta outras pessoas. Quando você experimenta a restauração de Deus, a sua vida se torna um testemunho vivo. Essa transformação inspira aqueles que estão presos pela vergonha a acreditar que também há esperança para eles. A sua história, com altos e baixos, se transforma em um farol de graça que mostra o que Deus pode fazer. Então, o que você pode fazer hoje? Comece orando. Fale com Deus e diga como se sente. Entregue-lhe as áreas em que sente vergonha e peça que Ele as substitua por honra. Depois, encha a sua mente com a sua verdade. Medite em passagens que lembram quem você é em Cristo, como Efésios 1, que fala da nossa adoção como filhos amados, ou Coríntios 5, que declara que somos novas criaturas nele. Rejeite os pensamentos que tentarem puxá-lo de volta para a vergonha. E o mais importante, viva como alguém que já recebeu a dupla honra. Caminhe com a confiança de que Deus o restaurou, não pela metade, mas completamente. Celebre cada pequeno passo como um sinal da sua fidelidade. Lembre-se, Deus não apenas devolve o que você perdeu, Ele lhe dá muito mais do que você esperava. O seu passado não define o seu futuro. A sua história nas mãos de Deus está destinada a brilhar. Número 3, Jeremias 30, versículo 17. Deus se lembra das suas feridas e as cura. Você sabia que Deus se lembra de cada uma das suas feridas? Sim, aquelas que ninguém mais parece notar, aquelas que você carrega no mais profundo do seu coração. Jeremias 37 nos dá uma promessa poderosa. Mas eu farei vir cura para ti e sararei as tuas feridas, diz o Senhor. Essa não é uma palavra qualquer, é um lembrete de que Deus está trabalhando mesmo em meio à sua dor. Jeremias falou ao povo em um momento de grande sofrimento. Eles estavam no cativeiro, haviam perdido tudo e sentiam que até Deus os havia esquecido. Isso soa familiar? Às vezes, as nossas feridas nos fazem sentir assim, como se estivéssemos sozinhos, presos em um ciclo de sofrimento sem saída. Mas aqui está a chave. A promessa de Deus chega quando tudo parece perdido. Ele não apenas vê a sua dor, mas já tem um plano para restaurar você. E não se trata apenas de curar o corpo. Deus quer tocar a sua mente, o seu espírito, tudo o que você é. Os planos dele incluem uma restauração integral, porque ele entende que muitas vezes as feridas mais profundas não são visíveis, mas doem da mesma forma. O poder curador de Deus vai além de qualquer coisa que possamos imaginar. Ele é o médico supremo, capaz de curar o que para os humanos parece impossível. Talvez você tenha carregado uma doença, um trauma, uma rejeição. Talvez haja medos que o paralisam há anos, mas deixe-me lhe dizer isto. Não existe ferida tão grande que o amor de Deus não possa alcançar. Ele não apenas cura o corpo, mas também renova a alma, e essa cura interior pode mudar tudo. Quando você entrega essas áreas quebradas a Deus, Ele começa a preenchê-las com o seu amor, com esperança e com propósito. E o que acontece quando você sente que ninguém o vê? Quando parece que as suas lutas não importam para ninguém? Jeremias menciona que a Sião se dizia: ninguém se lembra de ti. Quantas vezes você já se sentiu assim, como se a sua dor não fosse importante? Mas aqui está o incrível. Deus nunca se esquece. Ele não apenas se lembra de você, mas a atenção dele para com você é pessoal. Cada lágrima que você derramou, ele viu. Cada grito silencioso, ele ouviu. O amor dele não se baseia no que você fez ou deixou de fazer, mas em quem você é para ele, seu filho, sua filha, seu tesouro. Agora, a cura de Deus às vezes é um processo. Pode ser que não seja instantânea, e está tudo bem. O importante é manter a fé enquanto você espera.
A cada dia, mesmo sem ver mudanças imediatas, Deus está agindo. Ele está preparando algo novo para você. E quando essa cura chegar, ela também trará um novo começo. Deus não quer apenas que você se sinta melhor. Ele quer que você prospere, que viva em plenitude, que experimente a liberdade que só Ele pode dar. E quando isso acontecer, a sua história será um testemunho. Cada ferida curada será uma evidência viva da sua graça. Uma luz para aqueles que ainda esperam pelo seu milagre. O que você pode fazer hoje? Comece com uma oração sincera. Peça a Deus que toque as áreas da sua vida que precisam de cura. Talvez sejam feridas físicas, mas também podem ser emocionais ou espirituais. Peça que Ele lhe mostre o que você ainda precisa entregar. Agradeça por cada pequeno avanço, porque cada passo conta. E não tenha medo de buscar ajuda. Deus pode usar médicos, conselheiros, amigos e comunidades de fé como parte do seu processo de restauração. Viva com a confiança de que Deus está trabalhando em você. Mesmo que as feridas pareçam insuperáveis, o poder dele é maior. Ele quer lhe dar uma vida de liberdade, de saúde, de plenitude. E quando você se vir restaurado, não se esqueça de compartilhar a sua história, porque o seu testemunho não apenas glorifica a Deus, mas também inspira outras pessoas. Hoje, você pode começar a caminhar nessa promessa. Deus se lembra das suas feridas e Ele as cura. Apenas confie, porque a sua cura é real e está ao alcance das suas mãos. Número 4. Salmo 30, versículo 11. A alegria que chega depois da adversidade. Você já se encontrou em um momento de tanta tristeza que parecia que nunca iria terminar? Davi, o salmista, conhecia bem essa sensação. Suas palavras no Salmo 30 e 11 refletem o que muitos de nós já sentimos. Transformaste o meu pranto em dança, tiraste o meu pano de saco e me vestiste de alegria. Esse versículo não fala apenas de uma emoção passageira, mas de uma transformação profunda que só Deus pode realizar. Passar do pranto para a dança não é algo humano, é um ato divino. Davi escreveu isso depois de clamar a Deus em meio à sua angústia. O seu clamor não era superficial, era um grito vindo da alma. O tipo de oração que fazemos quando sentimos que tudo está perdido. E, em resposta, Deus não apenas lhe deu alívio, mas alegria. Isso é importante, porque Deus não se limita a enxugar as nossas lágrimas. Ele vai além. Ele troca as nossas vestes de luto por vestes de alegria. Imagine esse momento, o pano de saco, áspero e símbolo de aflição, sendo substituído por algo belo, suave, colorido, cheio de celebração. É assim que Deus age. Às vezes nos perguntamos por que enfrentamos tanta adversidade, por que tanto sofrimento. Mas as provações têm um propósito. Muitas vezes é nesses momentos difíceis que realmente percebemos o quanto dependemos de Deus. A adversidade nos molda, nos fortalece, e quando perseveramos, ela se transforma em um testemunho vivo da sua fidelidade. Deus tem o poder de mudar as nossas circunstâncias em um instante, de transformar a dor em algo que nos leve a celebrar. A dança da qual Davi fala simboliza essa liberdade, essa explosão de alegria que só vem quando Deus intervém. Mas há algo importante que precisamos entender para receber essa alegria. Primeiro, é necessário reconhecer e aceitar a estação do pranto. Não podemos ignorar a dor ou fingir que ela não existe. Ser honestos com Deus, dizer exatamente como nos sentimos, é o primeiro passo para a cura. Ele não espera que venhamos com máscaras, ele espera que venhamos com corações abertos. E quando entregamos as nossas dores, Deus nos convida a deixar o luto para trás e nos vestir com a sua alegria. Essa alegria não é superficial, é profunda, autêntica, nascida da certeza de que o seu amor é suficiente. Quando Deus transforma o nosso pranto em dança, algo incrível acontece. A nossa alegria se torna um testemunho.
As pessoas ao nosso redor percebem a mudança e se perguntam: o que aconteceu na vida dele? Essa dança, essa alegria, é uma forma de contar a história do que Deus fez. Não se trata apenas do que sentimos, mas de como essa alegria pode inspirar outros. Cada passo de dança é uma declaração de que a esperança é real, de que a dor não tem a última palavra. E mais do que isso, essa alegria nos dá uma nova perspectiva. Quem já foi liberto da dor tem uma motivação renovada para viver, servir e amar. Deus não quer apenas lhe dar um momento de alegria, Ele quer construir um futuro com você, cheio de propósito. A alegria que você recebe será uma base sólida para enfrentar qualquer desafio que venha depois. E o melhor de tudo é que você não é chamado para guardar essa alegria só para si. Você é chamado para compartilhá-la, para ser uma luz que conduz a outros à mesma esperança que você encontrou. Porque no fim, a sua dança não é apenas para você. É um ato de adoração que alcança outras vidas. Hoje é o dia de começar a transformar o seu pranto em dança. Fale com Deus. Agradeça-lhe pelas vitórias que já vieram e pelas que ainda virão. Deixe aos pés dele toda a dor, toda a preocupação e receba a sua alegria autêntica. E não se esqueça de celebrar, de adorar a Deus mesmo antes de ver a resposta completa. Isso reforça a sua fé e mantém o seu coração cheio de alegria. Portanto, não importa o que você esteja enfrentando, continue dançando. Essa dança é um símbolo da sua confiança de que Deus pode fazer de novo. Lembre-se, a adversidade não é o fim da sua história. Deus tem uma alegria reservada para você, uma que ninguém poderá tirar. Número 5, Salmo 126, versículo 5. As lágrimas que você semeia se transformam em bênção. Você já sentiu que as suas lágrimas caem sem propósito, como se tudo o que está atravessando fosse em vão? Deixe-me lhe dizer algo. Cada lágrima que você derrama tem valor diante de Deus. O Salmo nos assegura que os que semeiam com lágrimas, com júbilo, ceifarão. Esse versículo não é apenas poesia, é uma promessa viva, uma declaração de que as suas lágrimas são sementes plantadas no terreno mais fértil que existe, o cuidado amoroso de Deus. O Salmo celebra a libertação do povo de Israel. Um tempo em que eles haviam saído do cativeiro, um tempo de restauração que parecia um sonho realizado. Imagine o contraste, passar de anos de dor para uma colheita de alegria. As lágrimas que eles haviam derramado no cativeiro não foram esquecidas. Deus as usou para preparar um solo cheio de bênçãos. Da mesma forma, as suas lágrimas são vistas por Deus. Cada uma delas representa esforço, fé e perseverança, mesmo quando tudo parece estar contra você. Quando a Bíblia fala sobre semear com lágrimas, não está dizendo que é fácil. Você já tentou dar o seu melhor quando está emocionalmente exausto? É isso que significa semear em meio à adversidade. Cada oração feita entre soluços, cada passo dado, mesmo quando sente que não pode mais, é uma semente que Deus valoriza profundamente. E a promessa é clara: a colheita não apenas chegará, mas será abundante. Deus não é indiferente à sua dor. Ele tem um plano para transformar essas lágrimas em uma colheita de alegria. O processo de semeadura pode ser cansativo. Nem sempre vemos resultados imediatos, e isso pode ser desanimador. Mas fé não é ver o fruto de imediato. Fé é confiar que Deus está trabalhando no invisível. É como plantar uma semente na terra. No início você não vê nada, mas debaixo do solo algo está acontecendo. Deus está nutrindo o que você semeou, e no seu devido tempo essa semente crescerá e dará fruto. Por isso, mesmo que o solo seja duro e as suas forças enfraqueçam, continue semeando. Cada lágrima é regada pelo seu amor, e a sua fidelidade garante que haverá colheita. Quando a colheita chega, todo o esforço vale a pena.
Esse momento de ver Deus multiplicar o que parecia pequeno, de ver como Ele transforma a dor em alegria, é indescritível. A alegria da colheita não apenas compensa o trabalho e as lágrimas, mas enche o seu coração de profunda gratidão. Você se lembrará de cada momento difícil, não com amargura, mas com um coração que diz: foi Deus quem tornou isso possível. E não termina aí. O que você colhe não é só para você. A alegria que Deus lhe dá tem um propósito maior: abençoar outras pessoas. O seu testemunho pode ser o impulso que alguém precisa para continuar semeando com esperança. Cada colheita renova a nossa fé. Quando vemos Deus cumprir a sua promessa, ganhamos confiança para enfrentar desafios futuros. Esse ciclo de semear com lágrimas e colher com alegria se torna um estilo de vida. Você sabe que, mesmo quando as provações vierem, o resultado sempre será bom, porque Deus é fiel. Hoje, você pode começar a transformar as suas lágrimas em sementes de esperança. Fale com Deus. Entregue-lhe as áreas da sua vida que parecem estagnadas ou cheias de dor. Ore com expectativa, crendo que Ele cumprirá a sua promessa. E enquanto espera, não deixe de semear. Continue orando, continue crendo, continue dando passos de fé, porque a colheita está a caminho. Celebre cada pequeno avanço como um sinal do que está por vir. Não permita que o cansaço o detenha, porque Deus já está preparando uma abundância que não apenas o encherá, mas também alcançará os que estão ao seu redor. Lembre-se disto: nenhuma lágrima derramada em fé será em vão. Deus vê, Deus cuida e Deus multiplica. A sua semeadura com lágrimas é o prelúdio de uma colheita cheia de alegria. Confie no seu tempo perfeito, porque o que virá será maior do que você imagina. Número 6, Deuteronômio 30, versículo 3. Ele o recolhe da dispersão e o leva para casa. Às vezes nos encontramos presos em situações que nos afastam da paz, da alegria ou do propósito que sabemos que Deus planejou para nós. Mas deixe-me lhe dizer algo. Deus não se esquece de você. Em Deuteronômio 33 lemos: então o Senhor teu Deus fará voltar os teus cativos e se compadecerá de ti, e tornará a ajuntar-te de entre todos os povos por onde o Senhor teu Deus te houver espalhado. Isso não é apenas uma promessa para Israel, é um lembrete de que não importa quão longe você tenha ido, Deus sempre tem um caminho de volta preparado para você. O povo de Israel sabia o que era perder tudo, ser levado ao exílio, estar espalhado entre nações estrangeiras. Mas Deus, através de Moisés, lhes deu uma promessa cheia de esperança, que a sua misericórdia não tem limites. Hoje, as nossas catividades podem não ser físicas, mas são igualmente reais. Talvez seja uma dor do passado, um vício, um relacionamento rompido ou até mesmo uma distância espiritual que você sente entre você e Deus. Mas aqui está o mais lindo. Nenhuma situação está fora do alcance do seu amor. Ele vê você, sabe onde você está e está pronto para recolhê-lo, para trazê-lo de volta ao lugar onde você pertence. O que move Deus a fazer isso é a sua misericórdia. Essa palavra é profunda, porque não fala apenas de um sentimento, mas de uma ação. A misericórdia de Deus age para nos resgatar, restaurar e nos devolver dignidade. Talvez você sinta que se afastou demais, que cometeu erros sem solução. Mas ouça isto: Deus não define você pelas suas quedas. Ele define você pelo seu amor. Ele quer levá-lo de volta para casa, não apenas fisicamente, mas espiritualmente. Voltar para casa significa recuperar a sua identidade. Lembrar que você é um filho amado, uma filha preciosa. Na presença dele não há vergonha. A restauração. Às vezes, o primeiro passo para experimentar essa liberdade é reconhecer a nossa própria catividade. O que está prendendo você? É o medo que não deixa você avançar? Um ressentimento que você carrega há anos? Deus quer quebrar essas correntes, mas primeiro
precisamos reconhecê-las e levá-las aos pés dele. É aqui que entra a fé. Acreditar que Deus tem o poder de tirá-lo do lugar onde você está. Nem sempre é fácil, mas é necessário. A fé abre a porta para a sua intervenção e a sua palavra garante que ele não falha. Quando você decide voltar, Deus não apenas o recebe, ele celebra o seu retorno. Pense na parábola do filho pródigo. O pai não apenas o aceitou de volta, ele o abraçou, o vestiu com roupas de gala e fez uma festa. Esse é o coração de Deus para você. Ele não quer apenas que você volte. Ele quer que experimente a sua alegria e a sua restauração. E nesse retorno, você começa a ver como tudo o que parecia perdido começa a ganhar novo sentido. Relacionamentos que pareciam destruídos podem ser restaurados. Oportunidades que pareciam irrecuperáveis voltam a surgir, porque no plano de Deus nada é desperdiçado. Até mesmo os seus erros podem se transformar em testemunhos da sua graça. O mais incrível de tudo isso é que a sua restauração não termina em você. Deus não apenas o liberta, mas também o capacita para viver com propósito. Ao caminhar com Ele, você se torna uma luz para outros. A sua história, suas lutas e vitórias se tornam uma mensagem de esperança para aqueles que vivem o seu próprio exílio. Essa é a beleza do propósito renovado que Deus dá. Ele não apenas nos transforma, mas também impacta os que estão ao nosso redor. Hoje é o dia para começar. Fale com Deus. Diga a Ele onde você se sente cativo ou perdido. Entregue-lhe as suas cargas e agradeça pela sua misericórdia. Depois, dê passos práticos. Busque uma comunidade de fé. Perdoe onde for necessário e comece a viver como alguém que já é livre. Porque a liberdade que Deus oferece não é temporária, é completa. E enquanto caminha nessa liberdade, lembre-se disto. Ele sempre completa o que começa. Se hoje você se sente disperso, Deus está pronto para recolhê-lo e levá-lo de volta para casa, para um lugar de paz, alegria e propósito. Número 7. Jeremias 33, versículo 14. Dias de promessas cumpridas. Você já se perguntou se as promessas de Deus realmente se cumprirão na sua vida? Jeremias 33, 14 nos lembra uma verdade poderosa. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que cumprirei a boa palavra que falei. Essas palavras foram proclamadas em um momento crítico, quando o povo de Judá estava no cativeiro, enfrentando uma realidade que parecia contrariar toda esperança. No entanto, em meio àquele cenário sombrio, Deus falou sobre dias vindouros, dias em que as suas promessas seriam uma realidade tangível. Isso não foi apenas uma palavra para eles, é também para mim e para você hoje. Em um mundo cheio de incertezas e mudanças constantes, essa promessa continua sendo relevante. Talvez você esteja enfrentando uma estação de espera, onde as respostas parecem demorar mais do que você imaginava. Mas aqui está a verdade. A palavra de Deus é firme, imutável e nunca volta vazia. Mesmo que você não veja a mudança agora, Deus já está trabalhando nos bastidores, preparando esses dias que transformarão a sua realidade. Quando Deus diz que confirmará a sua palavra, Ele está afirmando algo crucial. Ele não mente, não volta atrás e não muda de opinião. Cada promessa que Ele falou sobre a sua vida é sustentada pelo seu caráter perfeito. Talvez você tenha ouvido promessas de restauração, provisão ou cura, e se pergunte se um dia elas se cumprirão. A resposta é sim. A expressão boa palavra neste versículo não é casual. Ela fala de bênçãos reais, de um futuro cheio de esperança e propósito. Deus não promete algo pela metade. Ele planeja restituir o que foi perdido e enchê-lo com uma abundância que supera suas expectativas. Enquanto esperamos esses dias de promessas cumpridas, é fácil desanimar. As circunstâncias podem ser desafiadoras e o inimigo tentará semear dúvidas. Mas é aqui que entra a paciência ativa. Não uma espera passiva, mas uma espera cheia de fé.
onde a cada dia você escolhe crer que o que Deus disse se cumprirá. Pense em Abraão, que esperou anos pela promessa de um filho, ou em Davi, que passou um tempo fugindo antes de se sentar no trono que Deus lhe havia prometido. O que ambos tinham em comum? Mantiveram os olhos fixos nas promessas de Deus, confiando na sua fidelidade, mesmo quando tudo parecia perdido. O mais impressionante dessa espera é que ela não depende da nossa perfeição, mas da fidelidade de Deus. Ele vela pela sua palavra, garantindo que cada detalhe se cumpra. Não se trata de saber se ele pode fazê-lo, e sim de quando. E quando essas promessas se materializam, não recebemos apenas a bênção, o nome dele é glorificado. Cada vitória, cada resposta é um testemunho do seu poder e bondade. E aqui está algo ainda mais especial. Quando as pessoas veem Deus cumprir a sua palavra na sua vida, a fé delas também cresce. A sua história se torna uma fonte de esperança para outros. As promessas cumpridas não apenas mudam a sua vida, mas impactam os que o cercam, mostrando que o mesmo Deus que foi fiel com você também será com eles. Hoje, você pode começar a viver nessa certeza. Fale com Deus e peça que Ele o ajude a abraçar suas promessas com fé renovada. Tire um momento para escrever as palavras que Ele já lhe deu e leia-as todos os dias. Lembre-se, a sua palavra não volta vazia, mas cumpre o propósito para o qual foi enviada. Encha a sua boca com declarações de fé. Fale vida e esperança no seu ambiente e viva como alguém que sabe que os dias de promessas cumpridas já estão a caminho. Deus não se esquece do que prometeu. As palavras que Ele lhe falou e as que estão escritas na sua palavra estão tão vivas hoje quanto no dia em que foram proclamadas. O melhor ainda está por vir, e o que Ele preparou para você superará qualquer expectativa. Continue confiando, continue esperando, porque o cumprimento da sua boa palavra está mais perto do que você imagina. Número 8, Romanos 8, versículo 28. Tudo coopera para o seu bem quando você ama a Deus. Você já se perguntou por que certas coisas acontecem na sua vida? Como é possível que algo tão doloroso, algo que você não esperava, possa ter algum propósito? Romanos 8, 28 nos dá uma resposta cheia de esperança. E sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Este versículo não diz que tudo será fácil, mas garante que tudo, absolutamente tudo, coopera para o nosso bem quando amamos a Deus e vivemos conforme o seu propósito. Paulo escreveu estas palavras em um contexto de segurança espiritual, enquanto descrevia a obra do Espírito Santo na vida dos crentes em meio às provações. Ele não minimizou o sofrimento, mas deixou claro que Deus é soberano e pode pegar qualquer circunstância, por mais difícil que pareça, e usá-la para algo maior. Talvez você esteja vivendo um momento de alegria e triunfo, ou talvez esteja enfrentando uma provação que parece não ter saída. Independentemente da estação que você esteja vivendo, esta promessa é para você. Deus está agindo, mesmo quando você não vê. A chave desta promessa está na frase, aos que amam a Deus. Amar a Deus não é um sentimento passageiro, mas um relacionamento genuíno, uma conexão diária alimentada pela sua palavra, pela oração e pela obediência. Esse amor não depende das circunstâncias. É um compromisso que permanece firme mesmo em meio à tempestade. É fácil amar a Deus quando tudo vai bem, mas o que acontece quando chegam as provações? É aí que a nossa fé é colocada à prova. A nossa resposta de confiança e devoção, mesmo nos momentos mais escuros, se torna parte desse tudo que coopera para o bem. Deus não está apenas interessado em nos dar soluções temporárias. O seu maior propósito é nos transformar. Cada situação, seja agradável ou dolorosa, é uma ferramenta em suas mãos para moldar o nosso caráter. Você já percebeu como as provações desenvolvem paciência?
como as dificuldades nos tornam mais humildes e compassivos. Esse é o bem que Deus busca, nos tornar mais semelhantes a Cristo. E quando olhamos para trás, podemos ver como até mesmo as estações mais difíceis tiveram um impacto positivo. Não apenas em nós, mas também nas pessoas ao nosso redor. O nosso testemunho, nossas lutas e vitórias são formas de mostrar a fidelidade de Deus a outros. Algo lindo nesta promessa é que nada se perde. Deus pega cada detalhe da nossa vida, os acertos, os fracassos, até aquilo de que nos arrependemos, e usa para o seu propósito. É como um grande mestre artesão que pega peças soltas e as transforma em algo belo. Às vezes, o bem que Deus produz não é o que esperávamos. Talvez quiséssemos um resultado imediato, mas Ele está trabalhando em algo eterno, a nossa maturidade espiritual. Ele está nos formando para sermos pessoas de caráter sólido, capazes de enfrentar qualquer desafio com fé e esperança. Então, como aplicar esta promessa na vida diária? Tudo começa com gratidão. Mesmo quando você não entende por que está passando por uma provação, agradeça a Deus. A gratidão alinha o seu coração com o propósito dele e lhe dá paz em meio à tempestade. Ore pedindo discernimento para entender o que ele está fazendo e confie que ele está agindo para o seu bem, mesmo quando o cenário não parece claro. Alimente a sua fé, lembrando de exemplos bíblicos como José, que foi vendido pelos irmãos, mas acabou sendo o instrumento de salvação para toda a sua família. Ou Jó, que apesar de perder tudo, foi restaurado e abençoado além do que poderia imaginar. Lembre-se, este processo não é apenas sobre você. Deus usa as nossas histórias para impactar outras vidas. A sua dor, as suas lutas e as vitórias que alcançar podem ser o testemunho que alguém precisa para encontrar esperança. Portanto, mesmo sem entender tudo agora, confie que Deus está escrevendo uma história muito maior, uma história em que a sua glória e bondade são o tema principal. Hoje, você pode dar esse passo de fé. Reconheça que cada circunstância, cada detalhe, tem um propósito divino. Entregue a Deus as suas preocupações, dúvidas e sonhos, e viva com a certeza de que se você ama a Deus, tudo, absolutamente tudo, está cooperando para o seu bem. O que está por vir não é apenas bênção, é transformação. Confie que Deus está agindo em você e através de você para algo muito maior do que você pode imaginar. Número 9. Filipenses 4, versículo 19. O Deus que conhece e supre cada uma das suas carências. Talvez você esteja enfrentando uma crise financeira, uma batalha de saúde ou até mesmo um vazio emocional que parece impossível de preencher. Nesses momentos, há uma promessa que nos lembra que não estamos sozinhos. O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades segundo as suas riquezas, em glória, em Cristo Jesus. Filipenses 4:19. Este versículo não é apenas uma frase motivacional, é uma declaração do caráter fiel e generoso do nosso Deus. Quando Paulo escreveu essas palavras, ele estava na prisão. Não escrevia a partir do conforto da abundância, mas de uma situação de escassez evidente. Ainda assim, a sua confiança na provisão de Deus era inabalável. Ele agradeceu à igreja de Filipos pela generosidade deles, mas não dependia unicamente do que os homens pudessem lhe dar. Paulo sabia que a fonte de tudo o que precisava estava em Deus, que nunca o havia deixado faltar. Essa mesma promessa é para você. Não importa o que esteja enfrentando, Deus tem os recursos, o poder e o desejo de suprir cada uma das suas necessidades. O primeiro passo é reconhecer as nossas próprias carências. Muitas vezes, temos dificuldade em admitir que existem áreas na nossa vida onde estamos em falta. Talvez seja dinheiro para pagar as contas, ou talvez algo menos tangível, como paz interior ou um senso de propósito. Ser vulnerável
e levar essas áreas diante de Deus abre a porta para que Ele intervenha. Não há vergonha em admitir a nossa necessidade. Pelo contrário, Deus honra um coração que se aproxima com humildade, confiando plenamente na sua provisão. A provisão de Deus não está limitada pelas circunstâncias terrenas. Ele não precisa que a economia global esteja estável, nem que os nossos recursos sejam abundantes para agir. A sua promessa está baseada nas suas riquezas em glória, e estas são inesgotáveis. Mas aqui está o mais importante. Tudo o que Deus nos dá flui através de Cristo. Ele é a ponte que nos conecta ao Pai e nos garante acesso a uma herança divina. Isso significa que não importa o tamanho da sua necessidade. Se você está em Cristo, tem acesso aos recursos ilimitados de Deus. Então, como respondemos a esta promessa? Primeiro, com fé e gratidão. Quando reconhecemos que tudo o que temos vem de Deus, desenvolvemos um coração agradecido que abre a porta para mais bênçãos. Também devemos ser sábios na forma como administramos o que Deus nos dá. A provisão divina não é uma licença para sermos descuidados, mas uma oportunidade para agir com responsabilidade e fidelidade. Ao experimentar a generosidade de Deus, somos chamados a refletir esse mesmo coração generoso com os outros. Compartilhar as nossas bênçãos não apenas ajuda quem precisa, mas também glorifica a Deus. Confiar na provisão de Deus nos liberta da ansiedade e da preocupação. Quando realmente acreditamos que Deus está no controle, podemos descansar na sua paz. Isso não significa que não vamos trabalhar ou enfrentar desafios, mas que sabemos que o resultado final não depende apenas de nós. O nosso esforço é importante, mas é a intervenção divina que faz a diferença. Hoje, você pode começar a caminhar nesta promessa. Ore com confiança, apresentando a Deus as suas necessidades específicas e agradecendo antecipadamente pelo que Ele fará. Dê passos práticos de fé. Trabalhe com excelência, administre com sabedoria e não tenha medo de ser generoso. E quando você vir Deus suprindo as suas necessidades, sejam grandes ou pequenas, compartilhe esse testemunho com outros. A sua história pode ser a centelha que inspire alguém a acreditar que Deus também pode agir na vida dele. Lembre-se, a provisão de Deus não tem limites. Não importa o tamanho da sua necessidade, Ele é maior. Viva com a confiança de que em Cristo você tem acesso às riquezas da sua glória. E o melhor de tudo, essas riquezas não apenas enchem as suas mãos, mas também transformam o seu coração para que você seja um reflexo da sua bondade neste mundo. Porque o nosso Deus não apenas supre, Ele supre abundantemente. Número 10, Salmo 103, versículo 5. Rejuvenescer como a águia, o toque refrescante de Deus. Aquele esgotamento que não afeta apenas o seu corpo, mas também o seu coração e o seu espírito. O Salmo 103:5 nos oferece uma promessa que renova a nossa esperança. O que farta de bens a tua boca, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Essas palavras não são apenas poesia, são um convite para experimentar o poder restaurador de Deus em cada área da nossa vida. Davi escreveu este salmo em um momento de profunda gratidão. Ao exaltar os benefícios de Deus, ele lembrou que Ele não apenas perdoa os nossos pecados e nos cura, mas também nos renova e nos dá novas forças quando já não conseguimos mais. Em um mundo onde o cansaço e o estresse parecem fazer parte da nossa rotina, essa promessa é mais relevante do que nunca. Deus não espera que carreguemos tudo com as nossas próprias forças. Ele está ali, pronto para nos sustentar e encher de vitalidade, mesmo nos momentos mais escuros. Quando a Bíblia diz que Deus farta de bens a tua boca, está falando de satisfação em todos os sentidos. Ele não se preocupa apenas com as nossas necessidades físicas, como alimento ou descanso, mas também com aqueles vazios internos que às vezes nem sabemos como preencher.
Talvez você esteja buscando paz, propósito ou simplesmente um respiro em meio a tantas responsabilidades. Deus não oferece soluções temporárias. A sua provisão é completa e duradoura. Quando permitimos que Ele seja quem nos sacia, descobrimos um bem-estar que transforma não apenas como nos sentimos, mas também como vemos a vida. A águia é um símbolo poderoso neste versículo. Essa majestosa ave tem a capacidade de se renovar, passando por um processo de muda em que substitui suas penas gastas por novas. É um lembrete de que Deus pode fazer o mesmo conosco. Quando estamos desgastados pelas preocupações, Ele pode nos dar novas forças, um novo ânimo para seguirmos adiante. E mais do que isso, com essas novas asas, podemos nos elevar acima das nossas circunstâncias, ver as coisas de uma perspectiva mais alta e clara e continuar voando em liberdade. Mas experimentar essa renovação exige algo da nossa parte. A intimidade com Deus é essencial. Não podemos receber a sua renovação se estamos desconectados dele. Isso significa buscá-lo em oração, adorá-lo com sinceridade e confiar nas suas promessas. Isaías 40 afirma claramente: os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias. Esperar em Deus não é algo passivo, é um ato de fé que nos alinha com o seu poder. Também implica afastar-se de tudo o que nos esgota e nos afasta dele. O estresse, os hábitos destrutivos ou as preocupações excessivas. Renovar-se também é um ato prático. Deus nos chama a cuidar tanto do nosso corpo quanto do nosso espírito. Uma alimentação adequada, o descanso e o exercício físico são formas de honrar o templo que Ele nos deu. Da mesma forma, o estudo da sua palavra, o louvor e a comunhão com outros crentes fortalecem o nosso interior. Tudo isso nos prepara para receber aquele rejuvenescimento que só Deus pode dar. Um rejuvenescimento que nos permite enfrentar desafios com uma força que não vem de nós, mas dele. Quando experimentamos essa renovação, tudo muda. A nossa perspectiva se eleva. Passamos a enxergar soluções em vez de problemas. Encontramos forças para seguir adiante. Mais do que isso, essa transformação não fica apenas conosco. A nossa experiência pode ser a luz que outros precisam para descobrir que Deus também pode renovar as suas vidas. Fale sobre o que Deus fez em você. Compartilhe como Ele o levantou quando você sentia que não podia mais. Essa história pode ser o impulso que alguém precisa para buscar o Deus que rejuvenesce como a águia. Por isso, se hoje você se sente cansado, esgotado ou sem forças, aproxime-se de Deus. Peça a Ele que o renove, que lhe dê novas penas para voar mais alto. Confie na sua capacidade de saciar cada necessidade, desde o mais profundo da sua alma até o mais prático do seu dia a dia. Porque quando Deus renova, Ele o faz de maneira completa, enchendo-o de vitalidade, esperança e propósito. E com essas novas forças, você não apenas viverá com plenitude, mas também será uma inspiração para os que estão ao seu redor. Número 11, Salmo 37. Versículo 4. Quando o seu coração bate no ritmo de Deus, os seus sonhos se cumprem. O Salmo nos dá uma chave preciosa. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Essas palavras são mais que uma promessa. São um convite para descobrir a verdadeira alegria em um relacionamento íntimo com Deus e experimentar como isso transforma os nossos desejos e a nossa vida. Davi escreveu este salmo em meio a circunstâncias difíceis, encorajando o povo a confiar e descansar no Senhor, mesmo quando a vida parecia injusta. Em vez de se preocupar ou invejar o que outros têm, Davi propõe uma alternativa revolucionária: agradar-se do Senhor. E é aqui que tudo muda. Quando fixamos o nosso olhar nele, deixando de lado as comparações e as ansiedades, encontramos uma paz e uma satisfação que nada neste mundo pode oferecer. Agradar-se do Senhor não é algo automático. É uma decisão consciente de buscar nele a nossa plenitude.
O mundo nos oferece tantas coisas para nos distrair, conquistas, posses, reconhecimento, mas nada disso sacia de verdade. Quando fazemos de Deus a nossa prioridade, quando desfrutamos da sua presença e do seu amor, algo incrível acontece. Os nossos desejos começam a mudar. É como se o coração dele e o nosso passassem a bater no mesmo ritmo. De repente, aquilo que antes nos parecia importante perde o brilho e passamos a ansiar por coisas que glorifiquem a Deus e abençoem as pessoas ao nosso redor. Essa transformação é poderosa porque nos leva a compreender melhor a promessa do Salmo. Deus não é um gênio da lâmpada que concede desejos egoístas. Quando nos agradamos dele, as nossas petições são purificadas e ele se agrada em concedê-las, porque agora estão alinhadas com a sua vontade. Pense nisso, quando o seu coração busca o que Deus quer, ele abre as portas necessárias, e até mais do que você imaginou. A chave está na fé. Orar com confiança e agradecer antes de ver os resultados é parte desse processo, porque a fé não apenas espera, mas também celebra antecipadamente. Ainda assim, esperar nem sempre é fácil. Há momentos em que as comparações nos desanimam. Vemos outros alcançando suas metas enquanto ainda estamos no processo. Mas é aqui que o deleite em Deus se torna a nossa âncora. Quando celebramos as bênçãos alheias, estamos confiando que Deus também tem um plano perfeito para nós. Não há competição no reino de Deus. Cada um tem um processo único e precioso, e os tempos dele são sempre perfeitos. Além disso, quando nos agradamos do Senhor, algo mais acontece. O nosso coração se torna mais sensível ao amor e ao serviço. Deixamos de buscar apenas o que nos beneficia e passamos a desejar também o que pode abençoar outras pessoas. Descobrimos que o propósito maior da nossa vida é contribuir para o reino de Deus e para o bem-estar daqueles que nos cercam. É nesse dar e servir que encontramos uma alegria ainda maior. Então, como você pode começar a se agradar do Senhor? Primeiro, ore. Peça a Ele que examine as suas motivações e purifique os seus desejos. Agradeça, porque Ele já conhece cada anseio do seu coração. Depois, haja. Defina metas claras e pergunte a Deus como avançar nelas, seguindo os seus princípios. Busque sabedoria na sua palavra e na direção do Espírito Santo para tomar decisões que o honrem. Por fim, não se esqueça de celebrar o deleite diário. Reserve tempo para adorá-lo, meditar na sua palavra e desfrutar da sua presença. Esses momentos não apenas renovarão a sua perspectiva, mas manterão vivo o gozo que só se encontra em um relacionamento profundo com Ele. E quando você vir os seus sonhos começando a se cumprir, compartilhe essa alegria com outros. Fale sobre como Deus transformou os seus desejos e respondeu de maneiras que superaram as suas expectativas. Número 12. Salmo 23. Versículo 3. Confortará a minha alma, guiar-me-á pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Você já se sentiu perdido ou sobrecarregado pelas preocupações da vida? Como se o peso das suas decisões, dos seus medos, ou até mesmo dos seus erros, fosse grande demais para carregar sozinho? O Salmo nos dá uma promessa incrível. Refrigera a minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Este versículo não é apenas poesia, é uma verdade que transforma a nossa maneira de viver. Quando o tomamos para nós, ele nos lembra que temos um pastor que nos cuida, nos consola e nos guia em cada passo. Davi, ao escrever este salmo, tinha uma visão clara de Deus como o pastor da sua vida. Assim como um pastor cuida das suas ovelhas, Deus se encarrega de suprir as nossas necessidades, nos proteger do perigo e nos dar descanso. A frase refrigera a minha alma mostra um cuidado profundo e pessoal.
Não é um consolo superficial, é uma restauração real para a alma cansada. Em um mundo onde tudo parece se mover tão rápido, onde o estresse e a ansiedade são comuns, essa promessa é um refúgio. Deus o convida a encontrar nele um descanso genuíno. Um descanso que não depende das circunstâncias externas, mas da sua presença constante. Quando dizemos que Deus refrigera a nossa alma, falamos de algo que vai além de um simples alívio emocional. Muitas vezes, carregamos fardos internos, como o medo, a culpa ou a incerteza. Mas, quando nos rendemos a Ele e deixamos as nossas preocupações em Suas mãos, experimentamos um consolo que não apenas acalma, mas também renova. Esse consolo não é para que fiquemos parados. É para que sigamos adiante com novas forças, prontos para enfrentar os desafios com coragem e confiança, sabendo que não estamos sozinhos. Deus não apenas nos consola, Ele também nos guia. A frase "guia-me pelas veredas da justiça" nos lembra que a sua direção sempre nos leva ao que é correto. Em um mundo cheio de caminhos tortuosos e atalhos que prometem muito, mas entregam pouco, Ele nos chama para andar em caminhos retos. Seguir as veredas da justiça significa obedecer à sua palavra e viver de acordo com os seus princípios, mesmo quando é difícil. E aqui está a chave. Quando seguimos a sua direção, encontramos uma paz que confirma que estamos no caminho certo. A sua palavra é como uma bússola que nos mantém focados, evitando a confusão e os erros que vêm de depender apenas da nossa própria sabedoria. Tudo isso tem um propósito maior. Quando Deus nos consola e nos guia, não é apenas para o nosso bem-estar. Ele o faz por amor do seu nome. O seu cuidado e direção refletem o seu caráter. Deus é fiel à sua palavra e ao seu próprio nome, o que significa que podemos confiar totalmente nele. A sua reputação está em jogo e ele nunca falhará. Quando vivemos em paz e justiça, a nossa vida se torna um testemunho. As pessoas ao nosso redor podem ver a mão de Deus agindo em nós, e isso traz glória ao seu nome. Não o louvamos apenas com palavras, mas com um estilo de vida que reflete a sua bondade e fidelidade. Então, como aplicar esta promessa no dia a dia? Comece entregando as suas preocupações a Deus em oração. Peça que Ele refrigere a sua alma e lhe mostre as veredas da justiça pelas quais deve caminhar. Também é importante dar passos concretos de obediência. Pratique a integridade nas decisões grandes e pequenas. Dedique tempo para cultivar um relacionamento com o pastor por meio da oração e da meditação na sua palavra. E não se esqueça de olhar para trás e lembrar-se das vezes em que Deus já cuidou de você. Essas memórias fortalecem a nossa fé e nos lembram que Ele sempre será fiel. Viver sob o cuidado de Deus não apenas nos transforma, mas também nos torna instrumentos do seu consolo para outros. Quando refletimos o coração do pastor, levamos esperança e paz a quem nos rodeia. Caminhar em justiça não é apenas para o nosso benefício, é uma maneira de glorificar a Deus e espalhar o seu amor a um mundo que tanto precisa. Por isso, hoje, confie no pastor que refrigera a sua alma e guia os seus passos. O seu cuidado é constante, o seu amor é inabalável e o seu nome é digno de toda confiança. Número 13, Isaías 40, versículo 10. Não temas, Deus peleia as suas batalhas. O medo pode ser um visitante constante em nossas vidas, não é verdade? Às vezes, ele chega sem avisar, disfarçado de preocupação com o futuro, inseguranças nos relacionamentos, problemas financeiros ou até mesmo na forma de desafios de saúde. Mas, em Isaías 40:10, Deus nos dá uma promessa que desafia qualquer temor. Não temas, porque eu estou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço. Essas palavras são um lembrete de que não importa quão grandes sejam as nossas batalhas, não estamos sozinhos. Deus está presente, lutando por nós e fortalecendo as nossas mãos cansadas.
Quando Isaías escreveu estas palavras, Israel enfrentava a ameaça constante de nações inimigas. A incerteza fazia parte do dia a dia deles, mas Deus interveio com uma proclamação de coragem: não temas. Essa frase não é apenas uma ordem, é um convite para confiar. Hoje, ainda que as nossas batalhas sejam diferentes, a mensagem é a mesma. Deus não minimiza os nossos medos, mas nos lembra que a sua presença transforma qualquer cenário. O medo pode ser grande, mas nunca será maior que o Deus que caminha ao nosso lado. A chave para enfrentar o temor está nestas 5 palavras poderosas: porque eu estou contigo. Saber que Deus está ao nosso lado muda tudo. Não se trata de um Deus distante ou indiferente, mas de um Pai próximo e íntimo que caminha conosco a cada passo. Essa certeza injeta paz, mesmo nos momentos mais escuros. Talvez você esteja enfrentando uma situação que parece incontrolável, mas quando para e se lembra de que Deus está com você, o pânico começa a desaparecer. A proximidade dele não elimina os problemas, mas garante que você não está lutando sozinho. E ele não apenas está com você, ele também o fortalece. Deus não é um espectador da nossa vida, ele é um participante ativo. Eu sou o teu Deus que te fortalece. Não é apenas uma declaração, é uma promessa. Ele conhece as nossas fraquezas, as nossas limitações e ainda assim se alegra em nos fortalecer. Como diz em 2 Coríntios 12:9, o seu poder se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Isso significa que você não precisa ter tudo resolvido ou ser perfeito para que Deus haja. Pelo contrário, quando você reconhece a sua dependência dele, a sua força se manifesta de maneiras surpreendentes. Ser fortalecido por Deus não é um evento único, é um processo contínuo. Requer tempo de comunhão com Ele, meditação na sua palavra e exercício da fé. Momentos de desânimo são superados, lembrando as vitórias passadas e as promessas inabaláveis de Deus. Se Ele já ajudou você antes, não há razão para duvidar que fará de novo. Cada desafio é uma oportunidade para ver o seu poder em ação. E há algo mais que torna esta promessa ainda mais incrível. Sempre te ajudarei e te sustentarei com a destra da minha justiça. Essas palavras não deixam espaço para dúvidas. Deus não tem horários ou limitações. A sua ajuda está disponível em qualquer momento e situação. A sua mão direita, símbolo de poder e autoridade, é a garantia de que Ele não permitirá que você caia. Mesmo quando a oposição parece insuperável, a sua graça e justiça asseguram que você seguirá adiante. Então, como caminhar com essa coragem no dia a dia? Primeiro, entregue os seus medos a Deus em oração. Seja honesto sobre o que o preocupa e confie que Ele já tem um plano para fortalecê-lo. Segundo, exercite a sua fé. Leia histórias bíblicas como a de Davi enfrentando Golias ou de Josué liderando o povo de Israel. E lembre-se, o mesmo Deus que esteve com eles está com você. Fale em voz alta as promessas de Deus. Declare que a sua presença e poder são maiores que qualquer problema. Por fim, haja. Não permita que o medo o paralise. Faça planos, tome decisões e avance com a segurança de que Deus está peleando as suas batalhas. Compartilhe com outros o que Deus tem feito na sua vida. O seu testemunho pode inspirar alguém a confiar nele. Caminhe sem temor, sabendo que a mão de Deus está com você, fortalecendo os seus passos e garantindo a sua vitória. Você não está sozinho. Deus peleia as suas batalhas e a sua ajuda nunca falha.